Então, pode ter havido também esse fenômeno em que o mesmo espírito que através da mediunidade onírica, ao mesmo tempo, os magos, então, ou seja, esses magos desprendidos do corpo físico através do processo do sono, tenham recebido a mesma mensagem. Não está muito claro isso, mas tudo indica que sim, receberam eles. Tá? Então, é o que isso está bem interessante nesse final aí para a gente analisar também o fato mediúnico. Eu quero lembrar, então, o último texto de Pastorino que nós vimos no estudo passado com relação a essa passagem. Vai dizer assim: terminada a cerimônia, recolheram-se e consultaram os oráculos. Quer dizer, que cerimônia? A entrega dos presentes a Jesus: o ouro, a mirra e o incenso. Em linguagem moderna, diz o pastor, realizaram uma sessão mediúnica. Então, eles terminam de fazer a entrega e, depois de fazer essa entrega, eles consultam o oráculo. E aí, então, no grego, ou seja, recebendo essa resposta do espírito a quem havia interrogado, no sono ou no transe, não sei, para não voltar a Herodes. Resolveram, então, regressar à sua terra por outro caminho. E por que eles fazem essa consulta? Porque eles tinham um pedido de Herodes para retornar por via de Herodes. Algo dentro deles, uma intuição, talvez, ou percebendo a personalidade de Herodes, e daqui a pouco a gente vai rever essa personalidade de Herodes, eles então resolvem consultar. Quando, e eu costumo dizer sempre o seguinte, tá? Quando a gente pensa em buscar auxílio espiritual, fazer uma consulta espiritual, seja através de uma prece, seja através de abrir um livro e buscar uma mensagem, seja através de você ir a um centro espírita receber um passe, ou a vontade de ir trabalhar através de um processo de assistência, fazendo o bem, quando você busca uma resposta espiritual, normalmente a ideia já parte do mundo espiritual. Seus mentores, normalmente, eles pedem a você, ou eles instruem a gente através da intuição que busca essa resposta, para que a gente se sintonize para ter essa resposta. Quando isso não é uma coisa corriqueira, que o indivíduo já faz isso apenas porque ele está, digamos assim, totalmente psicodependente do mundo espiritual. Mas de vez em quando ele sente dificuldade para entender, ele precisa de uma resposta, ele pode buscar. E eu não sei se eu me fiz entender nisso. Uma coisa é você se viciar e se tornar um psicodependente, parar de tomar decisões, e tudo que você vai tomar decisão você quer consultar o oráculo. Outra coisa é quando é necessário e você não está encontrando uma resposta, e aí então você faz uma consulta espiritual. Nesse caso, você sentiu vontade de fazer essa consulta? Pode ser a espiritualidade que está dizendo a você para fazer essa consulta, que ela tem a resposta através da oração. Então, para não voltar a Herodes, resolveram então regressar à sua terra por outro caminho. A vinda a Jerusalém deve ter sido normal, o normal das caravanas, de acordo com o Pastorino e de acordo com historicamente passava por Petra, passava a plataforma de Moabe, o Vale do Jordão, e subindo a Jericó e Jerusalém. Era um caminho normal que as caravanas que vinham lá do lado da Pérsia faziam. E havia muito comerciante nesses caminhos. Mas o regresso não, o regresso é feito por outro caminho. Então, o Pastorino ou os estudiosos supõem escalas no Hebron, Naon, esses lugares que ele vai definindo aqui. Ou então, com maior segurança, a pista vizinha do deserto tcheco, né, Biralá, Garganta do Egade, a margem ocidental do Mar Morto, até chegar aos altiplanos de Moabe e as seguras estradas da Arábia, que eram consideradas seguras naquele período. Bom, então nós temos aí uma probabilidade pela qual os magos retornaram. O que aconteceu com esses reis magos depois, quando eles retornaram à Pérsia? O que foi que eles fizeram? É uma boa pergunta. Não sabemos ainda. Pode ser que a gente vai descobrir isso em breve. Ok? Então vamos lá. Mas é uma pergunta boa. Não deve gravar. Então vamos à interpretação profunda dos 3 estudos que nós já fizemos até hoje com relação aos magos, aqui no nosso estudo. Vai dizer, Pastorino, assim: o estudo desse trecho é bastante fértil para o nosso aprendizado. Agora nós vamos adentrar a via esotérica do ser. E ele começa assim, no primeiro versículo, lemos que Jesus nasceu em Belém. Já sabemos, vai dizer Pastorino, que em Belém, às 2 horas de Jerusalém, mais ou menos, pouco ou menos, quer dizer, é muito próximo de Jerusalém, funcionava uma escola iniciática de profetismo, isto é, um centro de desenvolvimento das faculdades psíquicas. Em Belém tinha uma escola, existia essa escola lá. Provavelmente uma escola sustentada pelos essênios. Olha que interessante. Agora a gente começa a ver o seguinte, que
Existia uma escola lá. Os estudos apontam para isso. Aqueles que se aproximavam da meta, para lá se dirigiam, colocando-se sob a direção dos essênios, para darem um mergulho, o batismo em si mesmo. Então, veja bem, o que é o desenvolvimento psíquico? Das faculdades mediúnicas, das faculdades espirituais. É o mergulho em si mesmo. É o mergulho dentro do nosso Cristo interno. Isso é o desenvolvimento. Então, o que o pastorinho está falando? Muitos que procuravam esse mergulho, que já, digamos assim, já haviam se convencido de que tinham mediunidades, que tinham alguma propriedade psíquica e espiritual, muitos desses, conhecendo as escolas do Essênio, procuravam essa escola iniciática de profetismo, que na verdade lá usava-se o nome profeta no judaísmo, veja bem, e os essênios tinham essa escola que não era vinculada ao clero judaico, mas onde eles ensinavam a mediunidade, ou seja, desenvolver a capacidade de profetismo. Não profetizar no sentido de dizer o que vai acontecer, mas saber lidar com a comunicação através da mediunidade com o plano espiritual. Ele continua. Nada de estranho, pois que o evangelista nos advirta que Jesus nasceu em Belém. Olha só. Aí, veja bem que interessante, tá? O evangelista adverte: Jesus nasceu em Belém. É no centro do desenvolvimento que se consegue apurar a sensibilidade, sob a orientação de pessoas experimentadas. Então, olha só, vamos gravar essas duas coisas aí. Jesus nasce em Belém. E é no centro do desenvolvimento que se consegue apurar a sensibilidade, com o auxílio de pessoas experimentadas. Quando eu estou na minha busca, sozinho, se eu não tiver o apoio de uma religião, de uma filosofia, de algo que me sustente, de algo que me dê força, de algo que me dê estrutura. Estão ouvindo barulho que o vizinho aqui está mexendo em alguma coisa, está usando uma furadeira, mas isso não atrapalha o nosso estudo, de forma alguma. É até agradável. Mas, quando buscamos essa espiritualização, é muito bom que a gente tenha apoio de quem já faz isso. Por isso que nós buscamos as escolas iniciáticas, seja ela na forma do centro espírita, seja ela na forma da minha feição religiosa da qual eu acredito. E o próprio Jesus recomendava para que as pessoas que tinham conseguido alguma elevação espiritual não saíssem do trilho da religião, porque a religião ainda tinha muito por ensinar. Então ele não estava falando da instituição religiosa física do clero, mas estava falando da filosofia que a religião traz. E, inclusive, no Velho Testamento tem muita coisa boa espiritual. Quem sabe ler, vai longe. Então, olha que interessante. Então, temos aí duas coisas a saber, observar, importantíssimas com relação à busca da espiritualidade. Os essênios, eles habitavam realmente em grutas, nos arredores da cidade, como ainda há poucos anos ficou confirmado com a descoberta dos manuscritos de Qumran, ou seja, do Mar Morto. Foi provado, sim, os escritos do Mar Morto ficavam nessas grutas. E aí chegou-se à conclusão de que os essênios estavam nessas grutas. Haviam vários escritos lá. Então, entre Novo e Velho Testamento, os escritos dos essênios, aquela coisa toda. Então, chega-se à conclusão, rapidamente, de que realmente os essênios habitavam essas grutas que haviam em torno ali de Belém. Se historicamente não nos importa saber onde nasceu, olha o que o pastorinho está colocando aqui agora, simbolicamente o ensinamento é de alcance enorme. Para o encontro sublime, a retirada a um lugar apropriado é, se não essencial, pelo menos de incalculável ajuda. Agora o pastorino vai dizer assim, olha, se o Cristo nasceu em Belém, a 1 quilômetro de Belém, mais próximo de Jerusalém, numa gruta, fora de uma gruta, o que o pastorino está falando? Importa o encontro sublime. E o próprio Jesus vai dizer, não acrediteis quando disseres onde está o Cristo, aqui ou acolá, porque o Cristo está fora do tempo e espaço. E estando fora do tempo e espaço, que ele está ao mesmo tempo no tempo e espaço, está em tudo. E ele pode nascer dentro de você, ou seja, você realizar o encontro sublime com essa vibração crística a partir do momento em que você faz esse mergulho e transcende o tempo e espaço. Então, é incalculável ajuda a busca de um lugar apropriado. Ou seja, esse encontro sublime requer um lugar apropriado. Um lugar físico? Não. O lugar apropriado é o quê? É
exatamente a coletivização. Agora eu vou tentar colocar isso de uma forma meio baldeana. É a coletivização das nossas personagens que nós construímos em tantas encarnações e que agora precisam cair as suas máscaras e elas precisam modificar o seu tom energético na direção da vibração única do amor do Pai. Sei que ficou difícil entender isso aqui agora, que eu estou falando. Mas é preciso que toda a nossa trajetória evolutiva nos caminhos das encarnações, onde nós adquirimos todos de personagens, ou seja, máscaras, intelectos, entendimentos, personagens atrasadas, elas precisam ser simetrizadas. Elas precisam estar juntas, porque onde estiver dois ou mais, em meu nome, ou seja, na minha vibração eu estarei. E aí o cabra fica pensando que dois ou mais são pessoas exteriores, rezando numa igreja. Não. Também é. Mas mais profundo é quando todo o seu ser, todas as instâncias psíquicas suas, emocionais, espirituais, todas as personagens que você adquiriu de aprendizado no passado, passem a se ajustar à lei do Pai, à vontade do Pai. Aí eu começo a ter um encontro crístico. Essa é a retirada para esse lugar. Mas como nós temos seres ainda muito atrasados, nós precisamos dar o auxílio da vibração, do aconchego, do envolvimento, da segurança, muitas vezes de um lugar afastado da conturbação do dia a dia, para poder realizar passos na direção desse processo que nós deveremos transmitir futuramente para dentro do nosso ser. E já estamos fazendo através do aprendizado. Então, muitas vezes nós vamos a lugares, a retiros, vamos ao centro espírita para nos afastar das vibrações exteriores, para que aquela estrutura física nos ajude nesse sentido. Tudo isso são aprendizados. Daí Jesus dizer, o trilho da religião é importante ainda. A gente precisa dele. Mas é preciso que o ser dê um salto, que vá adiante, que aprenda e execute dentro de si. Então nós temos aqui José e Maria, José é a representação do intelecto e Maria, perdão, é iluminado pela consciência, que é Maria de Nazaré, representando a consciência. Claro que eles vão a um lugar juntos, claro que eles vão buscar uma estrutura espiritual para poder aconchegar o nascimento dessa vibração que é o Cristo interno dentro de si. As duas instâncias que nós já vimos várias vezes estudo sobre isso, sobretudo com relação a Maria de Nazaré, quando ela ainda estava grávida de Jesus. Vamos continuar. Continua o esclarecimento de que o nascimento místico ocorreu no tempo do rei Herodes. Veja bem, Mateus deixou claro, no tempo do rei Herodes. O que exprime que os fatos a nós ocultamente ensinados se passaram durante a permanência do eu no arcabouço da carne. Então vamos lá. Vamos entender isso aí. Isso aqui dá pra gente parar e pensar. Tá? Quando o evangelho, às vezes eu posso pensar da seguinte forma, que ele é histórico, eu estou me referindo ao passado. O evangélico, ele transcende o tempo e o espaço. Um versículo do evangelho, ele pode estar falando do futuro. Ele pode estar falando do presente. Depende da forma com que a nossa capacidade espiritual consegue mergulhar. Lembram-se quando nós fizemos o estudo de Magnificat de Maria? E ela não estava falando do passado? Quando ela estava se referindo ao passado, estava se referindo ao futuro também. Ela estava falando de fatos conhecidos que nós não vimos ainda acontecer na Terra, sobre um determinado prisma. Quando avançamos num segundo estágio, vimos o prisma da reencarnação, naquele Magnificar. Quando avançamos mais, vimos o prisma da realidade absoluta, onde Deus tudo já é perfeito. Então, nesse versículo aqui agora, eu vou parar e vou dizer o seguinte. Parar e vou pensar, refletir sobre isso. Quando acontece o quê? Quando pode ser que acontece o nascimento do Cristo? Em que momento vai se dar isso? Vai depender de cada um. Vai depender do esforço de cada um. E isso pode acontecer no reinado de Herodes, ou seja, enquanto nós ainda estivermos presos às reencarnações na carne.
porque isso não impede você de evoluir e de buscar a espiritualidade durante a permanência do eu no arcabouço da carne. E quando se fala carne, se fala em matéria. Quando se fala preso à materialidade, significa ainda preso ao processo reencarnatório, onde o espírito reanima as experiências, renova as experiências a fim de que ele possa continuar evoluindo. Para que serve a evolução? Se não para fazer nascer o Cristo interno e alcançar a plenitude que o Pai espera de todos nós. Então veja que há momentos que eu estou falando. O Evangelho, ele é profundo. O Evangelho transcende o tempo e o espaço. A gente precisa estar atento a isso. Vamos continuar. Herodes representa o domínio, é o rei da matéria. Quer dizer, Herodes significa o domínio da matéria. É um materialismo egoísta e interesseiro, que só visa ao ganho e se preocupa com a realidade menor e transitória, isto é, pelo que cai sobre os sentidos físicos. Então, Herodes significa o quê? Significa um impulso materialista de se preocupar unicamente com as coisas do mundo, só entende as coisas da matéria, só entende pela sensibilidade, pela sensação e pela emoção, e pelo intelecto interesseiro e alimentar a própria fisiologia. Como é difícil o trabalho de se espiritualizar quando se está nesse reino da matéria. Só que esse reino da matéria, ele não é apenas uma instituição exterior, ele é uma coletividade que se manifesta dentro da gente. Então nós precisamos vencer primeiro essa coletividade interna. Eu falei das personagens, das máscaras criadas nas reencarnações, interessadas na matéria. É o nosso inquilino ancestral, que o Espírito chama de inquilino e aqui eu chamo de inquilinos, no plural. Até a prece, o Pai Nosso, é no plural, Pai Nosso, que estás no céu. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós. Jesus está falando da coletividade apenas ou ele está falando da nossa coletividade íntima também? Ele poderia falar Pai meu, quando estiver só reza, Pai meu que estás no céu. Santificado seja o teu nome. Venha a mim o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. E poderia ser. O pão meu me dá hoje. Mas não. Ele colocou em coletividade. Por que ele colocou em coletividade? Não apenas por causa dos outros, dos seres individualizados exotericamente, mas também das nossas forças interiores que a gente vem construindo nas encarnações. Por isso que Jesus é considerado o psicólogo dos psicólogos, o mestre dos mestres. Ele vai além de toda a sociabilização e entra profundo na coisa. Por isso que os apóstolos, Pastorino, daqui a pouco ele começa a olhar os apóstolos, nós já vimos alguns exemplos, como instâncias do nosso ser. Eles representam. Você vê que o Evangelho, historicamente, ele veio representando essas instâncias do nosso ser. É Pedro, a emoção descontrolada pela fisiologia. É Tiago, irmão de João. Tiago já o intelecto. Tiago, que já era uma intuição mais voltada para a matéria, mas era uma intuição. O outro Tiago, já a intuição regada, perdão, era o intelecto regado pela matéria, pela fisiologia das necessidades. O outro Tiago, o intelecto já regado pela intuição. João, a intuição. Judas, o intelecto totalmente orientado pela fisiologia, as necessidades fisiológicas poder, muito parecido com Herodes. Por aí a gente vai chegando a aspectos do ser. Quem está no meio disso tudo? Quem é o governo central? Normalmente é o intelecto. O governo central, Herodes, da matéria. E quem é o governo principal? Quem é o que transcende tudo? Quem é a realidade? O Cristo interno. Por quem você é governado? Por quem todas essas instâncias do seu ser obedecem? A quem ela obedece atualmente? Olha o trabalho que eu tenho dentro de mim para ser feito. É muito grande. Então, Herodes, a personagem que se preocupa com a realidade menor, ou seja, a realidade transitória, que é menor unicamente ele cai sobre os sentidos físicos, ele está sujeito aos sentidos físicos, ele não percebe a realidade espiritual. E é no tempo de Herodes, é no tempo da materialidade, é no tempo desse esforço, na encarnação, que a gente tem que fazer a nossa transcendência e encontrar o nosso Cristo interno, através da modificação do nosso ser. Trata-se do homem que tem alma, mas não tem espírito. Ó, quem fala isso é Judas, mencionando Herodes, ó, interessante. E que busca apenas posições sociais, riquezas, prazeres e domínio. Não é o Judas
Iscariote, é o outro Judas. Que fala isso, ó, trata-se, quando ele se refere a Herodes, tem alma, mas não tem espírito. Por que ele fala tem alma, mas não tem espírito? Ele desenvolveu muito o quê? Ele desenvolveu por demais o intelecto, por demais a, a, essa parte, digamos assim, de racionalização, de fluxo mental. Mas ele ainda não atende a pneuma, ao espírito. Então ele não desenvolveu caráter espiritual, isso que ele quer dizer. Ou seja, pneuma. Ele tem psique, não tem pneuma. Tem psiquismo, não tem pneuma. Precisa desenvolver a pneuma. Então essa parte herodiana do ser, ela é muito voltada para o psiquismo, que é exatamente controlado pela sensibilidade, pela emoção, pela sensação, pela busca do prazer, pela dor, sem saber por que sente, pelas tentativas de escapatórias espetaculares para não cumprir a lei. E por aí vai uma série de coisas. Pela vontade de dominar o próximo, dominar as coisas, ser dono de tudo. Logo que uma criatura se apresta para o encontro e este se dá, sua luz espiritual se irradia e é percebida por aqueles que podem vê-la. Então o pastor está dizendo assim, ó, quando alguém se envolve na espiritualidade e consegue fazer esse encontro, a luz dessa pessoa é percebida por aqueles que já têm alguma espiritualidade. Olha que os ex-magos lá no Oriente percebem o nascimento do Cristo. E aí vamos ver o que significa esse Oriente agora. Os mestres, ou seja, adeptos, estes, estão neste caso. Ou seja, mestres é aquele adepto, é aquele que quer aprender. Ele está nesse caso. E a luz do novo felizado é observada no Oriente, ou seja, no momento de surgir. A palavra Oriente é particípio presente do verbo latino orió e se traduz o que nasce. Oriente se traduz o que nasce. Então, eu sempre comento aqui que o nosso ser percebe, de alguma forma, que alguém emite uma vibração diferente. Que alguém emite uma força, uma boa energia. Percebe esse Oriente, ou seja, percebe essa luz. Aqui o significado está mostrando lá os reis magos, lá do Oriente. E por que eles vêm do Oriente? Olha que interessante. Quer dizer, o que nasce. E eles percebem. O que nasce é o quê? É o que nunca foi criado, na verdade. O que nunca foi criado? O Cristo. Ele sempre existiu. O sol não nasce. A gente fala que ele nasce, ele não está nascendo. Nós estamos em torno dele. Nós estamos em torno do nosso Cristo interno e estamos tentando ficar em órbita em torno dele. Estamos tentando encontrar ele, estamos lá claudicando, tropeçando. Enquanto a gente não organiza a nossa órbita em torno dele, a gente fica perdido, sofrendo. É o Cristo que está nascendo. Está sendo criado naquele momento? Ou nós que estamos perdidos? O mestre, os mestres dirigem-se então ao encontro do homem novo, recém-nascido, a fim de ajudá-lo a desenvolver-se. Agora aqui tem um outro aspecto, que é o aspecto do quê? Daquele ser que se esforça para manifestar a espiritualidade e aí ele passa a ter ajuda da espiritualidade. Quando eu me esforço para encontrar o meu Cristo interno, modificar o meu ser, fazer a minha reforma íntima, começar a fazer o amplexo, começar a fazer os meus processos de sintonia, eu tenho ajuda. E esses mestres podem ser encarnados ou desencarnados. Eu posso estar nascendo dentro de mim o Cristo interno com a sua luz tremenda. E mesmo assim eu vou ter ajuda. Por isso que nós nos unimos. Por isso que nós nos juntamos. Por isso que a gente busca a força um com o outro. Por isso que a religião nesse ponto é importante. Para nos auxiliar nesse nascimento. Há pessoas que vão para a religião e ainda não tem nem um pouquinho desse nascimento, mas às vezes a dor que a levou para uma religião já é o Cristo interno começando a nascer, que a gente já viu aqui que não é bem nascer. Os mestres, ou seja, magos, o que significa magos? Também posso colocar como grandes. Podem comunicar-se psíquica ou espiritualmente, ou por outro qualquer meio. Então, um ser que já evoluiu bastante, ele consegue se comunicar de forma psíquica, pode se comunicar de forma espiritual, desde que ele já tenha desenvolvido alguma mediunidade.
ou por outro lado, ou por qualquer meio, perdão, ou por qualquer outro meio. Se a tarefa ou missão do novo homem for pública, como era o caso de Jesus, talvez seja dada preferência à publicidade. Vamos parar aqui agora aqui, Pastorino faz um corte, está tentando mostrar o quê? Está dizendo o seguinte, a tarefa de Jesus era pública, tá bom? Ele ia cumprir uma tarefa pública aos sentidos físicos, no nascimento, quando ele nasce na Terra, né? Embora Jesus tenha, o Espírito do Cristo tenha pregado em todos os âmbitos da vida, não só no plano material, no mundo espiritual, aos seres unicelulares. A tarefa dele é muito grande, tá? Ela é muito pública, por assim dizer. Então, o que o pastor está começando? Está fazendo uma introdução num outro assunto aqui. Ele está dizendo o seguinte: esse novo homem, se a missão dele for pública, ele pode usar a comunicação da publicidade. Os mestres podem anunciar essa missão. A vinda de Jesus é anunciada através do sentido, ou seja, do Velho Testamento, comunicando aos ouvidos, aos olhos, através dos escritos, aquela coisa toda. E os magos também foram fazer isso lá em Jerusalém. Quando eles perguntavam onde está, eles estavam divulgando também. Olha que coisa interessante. Por isso, utilizando-se de seus veículos canais, agora os magos, empreenderam a viagem indo diretamente à autoridade dominante da matéria e referindo os fatos às criaturas. Então, onde é que eles foram? Passaram por Herodes. A matéria também recebe o anúncio de que o Cristo vai nascer. Ó, está na hora de se modificar. O rei aí, o dono, o intelecto, vai nascer alguma coisa nova aí. Um advento. Inesperado. Mas vai. Vê que agora, fisicamente, os magos procuram o domínio. Se eu for transferir também para a via esotérica do ser, a minha vontade de ser feliz, a minha vontade de livrar-me dos problemas, a minha vontade de construir uma vida plena, é o anúncio público dentro de mim de que existe um Cristo que quer nascer e quer superar isso tudo. Mas eu preciso fazer uma transformação deveras grande para isso, inclusive na mudança das minhas necessidades, para que ele possa começar a fazer esse nascimento. Então os materialistas reagem. Agora, vamos lá, né? Herodes se perturba. E ele fala que quer ver o menino, mas na verdade quer matar, porque ele se perturba. Vem alguém para tirar o meu poder, que vai ser o rei dos judeus, rei sou eu. Então, ó, os materialistas reagem. Imediatamente perturbam-se todos. E como ele, toda Jerusalém. Agora vamos lá. A verdade que lhes é trazida, vai dizer pastorino, em quem dizem não acreditar, os deixa de tal modo transtornados, porque ecoam no seu inconsciente ou eu profundo, que lhes segreda ao coração que são verdades certas. Então, quando um materialista se perturba com uma informação espiritual, quer dizer o seguinte: ele está se perturbando também porque lá dentro dele, no fundo, o espírito dele sabe que é verdade. Vai nascer o Cristo em você, meu amigo. Você vai deixar de amar a matéria. Você vai ver que o seu coração está preso a coisas que te fazem sofrer. Que essas coisas que você dá extremo valor não te trazem a felicidade eterna. E você uma hora vai ter que abandoná-las. Ou pela dor ou pelo amor. Estou transferindo aqui a mensagem publicada de outra forma. E o materialista não gosta. Eu quero dinheiro, eu quero recurso, eu quero mandar, eu que mando. Deus não criou nada, eu sou mais inteligente do que Deus. Quem é esse cara que vem aqui me governar? Vem para o próprio bem, mas ele não acredita nisso. É o governo de Herodes. Estamos transliterando aqui a coisa. Que eles buscam destruí-las depois de aniquilar os veículos porque elas se manifestam. Nada deve atrapalhar-lhes a posse pacífica de seus bens e de suas posições. Então quer dizer o seguinte: a primeira coisa que o homem faz, o homem materialista, intelectualizado, quando eu falo materialista, eu estou falando também religioso materialista, tá? Que poda o nascimento do Cristo porque ele se fanatiza por uma religião. E o fanático é o pior tipo de falta de fé que tem, é ser fanático. Porque o fanático ele acredita que Deus só pode só pode se manifestar através dos parâmetros das crenças, das ideias e da religião dele. Fora disso, não. Então ele não acredita que Deus possa se manifestar fora. E quem limita Deus é fanático. Quem limita Deus não tem fé. Quem acha que Deus não se pode manifestar. E quem acha que Deus só pode manifestar dentro da religião dele, da forma com que ele quer, no pensamento dele e atender ele, também é fanático. Também não acredita em Deus.
porque está limitando Deus. Ele não limita o Pai, o Criador, ele limita a si mesmo. Então, perder a posse desse poder, o materialista religioso não quer. Ele mataria o Cristo, se pudesse. Ele só fala de Jesus, a maioria, porque Jesus está desencarnado, meu amigo. Se Jesus estivesse aqui andando e falando, ele já teria mandado matar o Cristo. Porque ele põe palavra na boca de Jesus. E aí ele inventa poder, igreja, tijolinho, um monte de coisa. Que essas coisas espero que sejam usadas por bem agora. Mas ficar presos à questão da matéria e não fazer esse salto quântico que a gente precisa fazer é fanatismo. Por isso que o Espiritismo ensina a se libertar. Por isso que a gente tem lições preciosas, que a gente precisa estar atento à nossa vida. Nós estamos criticando a religião. Lembra que Jesus falou, segue os trilhos da religião, porque você ainda precisa dela. Eu estou mostrando aqui que nós precisamos desfanatizar. Começar a entender o Evangelho sob um outro prisma. E sermos sérios com isso. Porque isso vai nos trazer uma alegria muito grande. E continua. Nesse caso, há saídas estratégicas. Olha só. Que não dão a menor importância ao clero organizado. O pastor está dizendo que tem outra saída. Os magos, ou seja, os grandes mestres, quem está buscando espiritualidade, você não precisa ficar preso, não dar importância ao clero organizado. Quando eu vou para uma religião, é importante fazer com que eu aprenda com essa religião, que eu possa servir, que eu possa fazer o bem. E a ele recorrem pressurosos. Então, a ele recorrem pressurosos, ansiando por um desmentido ou por um esclarecimento que lhes faça voltar à paz. Então, vamos tentar olhar isso aqui. Então, eles não dão a menor importância ao clero organizado, a ele recorrem pressurosos, ansiando por um desmentido ou por um esclarecimento que lhes faça voltar à paz. Então, o pastor está começando a dizer o seguinte: olha, a partir do momento que você encontrou o Cristo interno, em que você despertou para as questões espirituais, você não precisa mais se submeter aos caminhos que não são seguros da matéria. Você pode ir por esse caminho espiritual, ele é seguro. Você não depende mais, não deve se criar psicodependências em relação a clero. Agora eu vou dar um exemplo disso aqui. Eu conheço Divaldo há muito tempo, por exemplo. Vou dar um exemplo de Divaldo, falo muito de Divaldo, ou sei lá, qualquer um aí. Ou então o dirigente lá do meu centro espírita, uma pessoa maravilhosa, fabulosa, mas um dia ele errou. Um dia ele falou uma coisa que eu não gostei. Isso me abateu de tal forma, eu vou sair dessa religião, eu vou mudar de centro. Isso é falta de fé. Isso é psicodependência numa parte material. Todo mundo pode errar. Um momento de erro, um momento de... E você nunca sabe a situação que a pessoa está passando. E o que ele... Às vezes aquela pessoa está há anos te trazendo coisa boa, mas porque ela errou. Você esquece toda a filosofia boa por trás. Aí por quê? Porque a pessoa errou? A religião é ruim? Não, você errou. Porque se sintonizou com coisa errada. A gente se sintoniza com o próximo, entendendo que o próximo é tão humano quanto a gente, ele pode falhar como a gente, e nós estamos ali juntos para aprender e crescer. Se você vai sair da religião porque ele errou, ou porque ele fez algo que você não gostou, não assiste mais palestra dele, blá blá blá, e criou um ódio, criou uma... Porque você estava sintonizado com qualquer coisa, menos com a filosofia. Sei lá com o que você estava sintonizado. Você imaginou um Cristo, um imaginário na sua cabeça, uma imaginação, um Wander é maravilhoso, perfeito, nunca vai errar, o Divaldo nunca vai falar besteira. Fez uma ilusão na cabeça. Olhou para o tempo e espaço, mas não fez, não penetrou, não fez o batismo, não adentrou a espiritualidade para valer. E por isso os fatos exteriores mexem contigo. Está longe. É preciso rever. É preciso remanifestar. Mas se o cara cometeu um erro muito grande, etc e tal, você está ligado aonde? Agora eu vou fazer uma pergunta bem clara. Mesmo que a pessoa tenha cometido um erro muito grande, horrível, você vai deixar de ter fé? Você vai deixar de seguir a tua religião? Você vai deixar de seguir o seu caminho de espiritualização? A pessoa já vai ter que pagar pelo erro que ela cometeu. Vamos falar lá o caso de João de Deus. Mas aquelas pessoas que acreditavam, que seguiam lá a religião dele lá, elas vão deixar de ser espírita, vão deixar de acreditar no bem, vão deixar de seguir o evangelho? Tira João de Deus do lado. Esquece. Estou falando agora de outro aspecto. Elas devem se continuar seguindo
que elas acreditam, seguir a religião delas. Eu posso me decepcionar com alguém, sim, é um direito que eu tenho. Mas se eu mudar a minha trajetória de espiritualização por causa disso, é porque eu estava preso a uma coisa e eu ainda não entendi o que significa seguir o caminho do Evangelho. E vou dizer uma coisa, hein? Na época do Cristo ele foi tido como um criminoso. Muita gente se desanimou. Muita gente nem foi ver Jesus na cruz. Muita gente fugiu, nem apareceu. Os próprios apóstolos tiveram medo, tiveram dificuldade. Além do que outras pessoas deixaram de acreditar nele. Foi um trabalho de reconstrução novamente, através da Casa do Caminho, dos apóstolos, de Paulo de Tarso, para reorganizar a questão do Cristo. Olha que ele foi tido como criminoso naquela época. E vai ser crucificado por causa disso. Nessas situações, é-lhes essencial demonstrar humildade e boas intenções, revelando submissões e até subserviência hipócritas que lhes maceram os desígnios recôndicos. Agora, por que o pastor está dizendo o seguinte? Ó, os 3 reis magos não foram lá em Herodes? Foram. Herodes é o rei, é o chefe, é o líder da materialidade. O que os 3 reis magos fazem? Eles afrontam Herodes? Eles brigam com Herodes? Não, eles mostram uma certa resignação. Hipócrita, hipócrita. A matéria é assim, você tem que ser hipócrita com ela. Quando ela vem exigir de você, ó, volta por aqui que eu quero notícias. Você vai seguir o caminho espiritual, interior, seguro, depois que encontrar a espiritualidade. A matéria vai te exigir. Você vai abaixar a cabeça para ela? Tá entendendo? Então eles usaram uma certa resignação. Pois não. É igual você estar diante de uma pessoa difícil. Você usa de inteligência, você usa de sabedoria. Você não abre o campo. Você mantém a sua segurança. Com o seu melhor amigo, se você abrir demais o seu coração, você pode encontrar problemas. Então você tem que saber até onde você pode ir. Então vamos lá. Como eles não veem o espírito, falando agora, né? Julgam ter capacidade de lubridiá-lo com esperteza matreira. Jesus assim classifica em Lucas, quando lhes dizem que Herodes, descendente do outro, queria matá-lo. Jesus responde: ide dizer àquele raposo. Aí agora eu tenho um outro aspecto aqui do materialista, se mostrando humilde para os 3 reis magos, mostrando uma certa subserviência, dizendo que vai lá adorar a Jesus. Agora eu estou vendo outro aspecto da coisa, mas que tem outra intenção. E a matéria pode fazer isso com a gente também. Mostrei 2 lados da coisa, hein? Agora a matéria se mostrando humilde, os interesses mudando, aquela coisa toda, para conseguir o que quer. E aí a gente lembra lá da quantas vezes várias pessoas iam buscar o Chico Xavier lá em Uberaba e tinham muitas madames ricas, assim, muitas famílias ricas que queriam dar um jeitinho de passar à frente dos outros, aí mostravam certa humildade, uma certa hipocrisia para conseguir um favor especial do Chico Xavier, como se isso fosse necessário. Então nós vimos 2 aspectos aqui da coisa, tá? Não estamos criticando nenhum nem outro, estamos analisando a nossa estrutura em relação a essas ocorrências na nossa vida. Chega de criticar, chega de fazer moralismo, não é mais esse o nosso objetivo. O nosso objetivo agora é consertar a estrutura íntima do nosso ser. Quando a gente fala agora nessas coisas, é para saber como eu devo agir. Ó, conhecereis a verdade e ela te libertará. Conhece-te a ti mesmo, são as 2 coisas, Jesus falou, ó, a ti mesmo e a verdade. São os 2 elementos importantes para a gente poder unir o homem ao Evangelho. Se o poder lhes fora deixado nas mãos, conseguiriam destruir, mas como só possuem o poder material, só atingem os que merecem. Aos verdadeiros nada fazem a não ser na hora pré-estabelecida. Quer dizer o seguinte, por exemplo, às vezes o indivíduo tem um poder material muito grande, mas ele não consegue destruir, não conseguiu de fato destruir Jesus. A não ser numa hora pré-estabelecida em que o ser vai resgatar alguma coisa, ou está na hora dele voltar e a matéria consegue fazer alguma coisa, ela pensa que é ela que está fazendo e não é. Quem está fazendo é a vontade do alto. Eu vou, mas não é por vontade dos homens, é por vontade minha e do meu Pai, fala Jesus. Não é os homens que vão me crucificar, eu vou porque eu quero. Se Jesus não quiser ser crucificado, meu amigo, pode tentar que você não conseguir. Então são coisas a refletir, são coisas a aprender. Então essa passagem dos magos mostra principalmente que a partir do momento em que eu faço o encontro sublime, em que eu me tomo a decisão, quando eu falo agora eu vou transferir esse encontro sublime para uma decisão menor, tomei a decisão de seguir o Evangelho,
tomei a decisão de seguir um caminho reto, de fazer o bem, de agora em diante, doravante, não causar mais embaraços para a evolução da humanidade e a minha, então o meu caminho agora não é mais por Herodes, eu não volto mais por Herodes, eu não volto pelo caminho da matéria, eu vou procurar o caminho seguro espiritual, que é o seguro alto, as planícies altas do Edrom. Não mais a passagem baixa pela religião do clero de Jerusalém. Ó, isso tudo é significado, hein? Estou falando de Jerusalém, nem do clero, nem do judaísmo, não. Estou falando de significado. Não vou mais pelo caminho material. Não vou mais pelas exigências da minha fisiologia. Agora, tudo em mim é usado para o bem. Até quando eu estou com fome, eu vou usar isso para o bem. Se não entendeu, vai entender. Até isso eu vou ter que modificar. Muitas coisas em mim eu vou precisar modificar. Mas agora não é mais o caminho de Herodes, agora eu sigo o caminho espiritual. Porque é mais seguro, é mais tranquilo, é mais verdadeiro e conduz à felicidade. Essa é a razão pela qual os mestres reais não se deixam engodar por promessas de auxílios e ajudas políticas ou financeiras de poderes constituídos. Viu? Aí você tem lá Santo Antônio de Pádua, foi tentado. Francisco de Assis foi tentado. Pietro Baldi. Muitos deles, o próprio Cristo. Ou seja, não se deixam levar pelas coisas materiais. Por quê? Porque sabe que é transitória. No caso de dúvida, consultam os céus. Pela prece obtém resposta à sua sinceridade. Estou na dúvida, eu consulto o céu. E se eu for sincero, eu tenho resposta sim. E no versículo 6 fala-se ao povo de Israel. O nome foi imposto a Jacó pelo anjo que lutou com ele. Está lá na Gênesis. Jacó significa sagaz. Após a luta com o espírito materializado, já pela madrugada, o anjo não conseguia libertar-se das suas mãos, né, das mãos de Jacó. Tocou então no tendão femoral, que o fez ficar coxo, e deu-lhe o nome de Israel, formando o verbo sherbet, que significa surrar, introduzindo duas modificações. No início, um iod, e no final, a palavra el, completando a ideia. Aí vai dizer, Pastorino vai trazer como é que foi formalizado aí o nome Jacó, o homem, Ish, que luta Shah com Deus, El. Olha que legal, Israel. E continua. Se observarmos sobre o outro prisma, agora, a palavra Israel contém em si a ideia do Deus único sob três formas. A mãe divina, Isis, ó. O Pai Supremo, Ra, que é venerado ambos lá no Egito. Ra significa o Pai Supremo. E o Espírito criado, Deus, El, adorado entre os judeus. E aí continua. Após a consulta, os magos recebem a resposta de que não mais devem avistar-se com Herodes, ou seja, com a matéria. Isto é, não mais contatos com o mundo e suas ilusões transitórias. Embora esteja no mundo, vivendo no mundo, aí eu falo aquela frase, não ser do mundo. Porque na verdade nós somos seres do sistema, nós somos seres de Deus. A matéria é uma manifestação provisória para a nossa evolução, mas ela não é a nossa dona. A não ser que você queira, a não ser que seu coração esteja na matéria. Mas reagem por outro caminho, ou seja, regressam por outro caminho, à vida espiritual. Mas já aí a notícia do homem novo fora dada ao público. Segundo o entendimento mais profundo, o ouro representa a luz e, portanto, a sabedoria. Olha, lembra do ouro, que é um dos presentes? O ouro representa a sabedoria profunda, a luz. Por isso que veio lá da peça a sabedoria, que vem lá com os magos. O incenso é a devoção que espalha o bom odor, ou seja, do espírito às criaturas, a devoção de ajudar as criaturas a evoluir. E a mirra é o consumir-se para beneficiar, é usar toda a minha força espiritual para beneficiar o próximo, para fazer o bem. No entanto, a sabedoria consagrada a Deus e consumida em benefício dos homens traz sofrimento, porque obriga a criatura a permanecer no cárcere da matéria, claro, meu amigo. Quando você veio ajudar, você está aqui no cárcere. Jesus veio, você acha que foi fácil para ele? Não. O fato de você escolher um caminho espiritual não é que as coisas vão dar certo. Às vezes as pessoas falam, mano, mas tem algumas pessoas muito próximas a mim que elas falam, mano, mas as coisas com você dá certo porque você é espiritualizado e aí tudo dá certo pra você, dá um jeito de dar certo pra gente também. Meu amigo, eu não sei se está dando certo. Não sei. Eu ainda não estou no fenômeno da sincronicidade evangélica, eu ainda estou no tempo e no espaço, eu estou na lei de ação e reação ainda. Então a pessoa acha que a pessoa está na espiritualidade, está se espiritualizando, as coisas materiais vão dar certo para ela.
vai chegar o carro, vai chegar, vão pagar a dívida de graça, não vai ter problema, não é nada disso não. Jesus falou, não existem noites apenas com estrelas. Há pedras no caminho. Há forças que nós temos que vencer. E quando eu estou no cárcere da matéria ainda, realizando uma missão, eu tenho uma reação, eu tenho um nível de conflito, eu tenho um nível de resistência que eu preciso aprender a lidar com ele, né? E a mirra sugere o sacrifício e a renúncia total de todos os bens, inclusive do próprio eu personalista, que na verdade não é o bem material, é a renúncia à personalidade transitória. Essa é a renúncia verdadeira. Porque você desfazer dos bens é mais fácil do que renunciar à personalidade exigente, materialista. Então temos o simbolismo. Tá aí, ó. Ouro, luz e sabedoria. Incenso, devoção pessoal a Deus e aos homens. E a Deus nas criaturas. É a devoção de fazer o bem sempre. Mirra, sacrifício e renúncia do próprio eu. Ó, do eu materializado. Do eu materialista. Essas as características do homem novo, dos missionários que estando em contato com o eu profundo ou o Cristo interno, deverão renunciar a tudo que seja transitório, devotando-se integralmente a Deus e servindo as criaturas, para conseguir a iluminação final da verdadeira sabedoria, irradiado pelo foco de luz, que nunca foi criado, o foco de luz incriado. E um dia nós, graças a Deus, vamos ter uma oportunidade, depois de tanto evoluir, numa encarnação na matéria, onde nós vamos nos abdicar de tudo que é desnecessário mesmo e viver da vibração espiritual. E aí o nosso espírito vai estar vitorioso, como Cristo fez quando veio aqui na Terra e nos exemplificou isso. Por enquanto, nós temos que aprender a vencer, a fazer o bem, a nos dedicar à evolução do bem nas criaturas e a começar a renunciar a nosso eu personalístico, a formação de trajetória das nossas encarnações que trazem tantas máscaras que precisam ser derrubadas e energizar o nosso ser numa outra vibração. Por enquanto, esse é o nosso trabalho.